repreendendo o devorador, o migrador, o cortador, meu Pai. O Senhor venha multiplicar 100 vezes mais na vida de cada um. É o que eu te peço e te agradeço em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Estende a mão para cá, pastor João. Vamos estar orando por ele. Senhor Deus e Pai que está no céu, no nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, meu Deus, aqui está teu Filho, Pai, qual o Senhor preparou nessa noite para trazer a tua santa e gloriosa palavra. Pai, em nome de Jesus, usa ele segundo a tua vontade, o teu querer, meu Pai. Vai ver um vaso, meu Deus, usado, capacitado nas tuas mãos, para a honra e glória do teu santo e bendito nome, meu Deus. Que nós possamos, meu Deus, ó Pai, estar, meu Deus, com o nosso coração aberto, meu Deus, ó Pai, para ouvir a tua palavra e entender e compreender, dar entendimento, meu Deus, para nós. Em nome de Jesus Cristo eu te peço e em nome de Jesus eu te agradeço. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Quero saudar todos com a paz do Senhor. Amém. Louvado seja Deus, né? Estou feliz de ver esse casal aí que sempre está lutando na obra do Senhor, né? Que Deus abençoe a tua vida, viu, pastor? Deus abençoe. E a querida ali, filha do pastor, né? Que Deus abençoe a sua vida, viu? A sua mãe. Que Deus abençoe a todos que faz parte do lado membro desta igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor viu, pastor? Vem lutando aí que nós somos guerreiros, né? Pessoas, está acabando de comentar com ele aqui, a obra de Deus ela não é fácil, querido. Mas nós temos que saber de uma coisa, nós passamos o que passar, mas a promessa de Deus ela vai cumprir na nossa vida e a obra do Senhor. Pessoas levantam tanto contra nós, falando para ele aqui, que quando chega pessoas para falar mal de alguém, a Bíblia nos diz assim, para falar mal de alguém, nós temos que ter uma ou duas testemunhas. Então, querido, é tantas pessoas comentando tantas coisas, eu acho mais melhor dentro de você falar mal de uma pessoa, orar por ele é mais fácil. Porque se ele tem promessa, jamais a promessa vai passar na vida de uma pessoa. Então, vamos fazer a obra do Senhor, para que Deus venha nos abençoar. Querido, eu quero ser bem breve. Eu quero ler no livro de Mateus, capítulo 28. Somente um versículo aqui, eu estarei meditando nele. Capítulo 18. Capítulo 28, versículo 18. Louvado seja o nome do Senhor. Eu, querido, eu tinha até passado na igreja para outro pastor, para mim eu não ia mais mexer na igreja, eu ia ficar só congregando e sem itinerante. Mas Deus coloca pessoas no nosso caminho, pessoas abençoadas, para nos ajudar, né? E missionária Sandra, que está comigo ali, a filha dela, que está comigo mais tempo. Eu não ia mexer mais, eu ia só ser itinerante, porque faz desde 2010 que eu vim dirigindo a igreja. Mas a gente às vezes quer se acomodar, mas Deus não quer que a gente pare. E usa as pessoas para nos ajudar. E pela honra e a glória do Senhor, quando foi no outro dia, elas me ligaram, e ela e a missionária Paula, abriu um lugar, um espaço para nós fazer a obra. Querido, no quarto culto que nós fizemos ali para a honra do Senhor, tinha quase 40 pessoas, né? Glória a Deus. Isso é para a glória de Deus. Por que isso acontece? Porque nós temos pessoas, a Bíblia diz assim, que aquele que lança a mão no arado e olha para a direita ou para a esquerda, não está apto para o reino de Deus. Então, querido, às vezes em qualquer coisa na nossa caminhada nós pensamos em parar, mas a obra nós temos que colocar no nosso coração que ela tem que continuar. Verdade. Nós devemos ganhar almas para o reino de Deus. E aí foi chegando a pessoa, agora chegou esse meu querido aí, o pastor, né? Para nos ajudando, para a honra e a glória do Senhor. É assim que Deus faz, né, querido? Mas vamos orar a Deus para que Deus venha enviar para a casa do Senhor pessoas que têm vontade de fazer a obra. Não para desanimar aquele que quer fazer, né? Louvado seja o nome do Senhor. Amém, queridos? Amém. Eu quero ler somente esse versículo, eu vou estar meditando nele sobre o poder de Deus.
E chegando-se Jesus, falou-lhe, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Espírito de Deus, soberano eterno Deus. Pai querido, neste momento, Deus, eu estarei ministrando sobre o teu poder, Senhor. Deus, eu não sei como teus filhos aqui entrou aqui nesta noite, mas o Senhor sabe a necessidade de cada um, ó Deus. Deus, que opera nos nossos corações nessa noite, fala conosco, Deus, que nós saímos daqui, ó Pai, não da maneira que nós entramos, mas cheio da tua graça. Meu Deus, se o Senhor tiver de curar nesta noite, que venha curar, Senhor. Se o Senhor tiver algo para realizar, meu Deus, que realize nesta noite, ó Pai. Pai querido, que teu Espírito Santo, Deus, que ele continue em nosso meio, Deus. E nós te adoramos na tua beleza, na tua santidade nesta noite. Assim nós oramos e cremos em nome de Jesus. Amém, querido? Pode se sentar. Repita comigo nessa noite, querido. Repita comigo. O poder. O poder. O poder. O poder. De Deus. Deus. Demonstrado. Mostrado. Na minha vida. Na minha vida. Nesta noite. Nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Querido, o poder de Deus demonstrado nesta noite em nome de Jesus Cristo. Eu quero falar, Senhor, o poder de Deus demonstrado na vida de alguns personagens bíblicos nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. O poder de Deus demonstrado na vida de dois cegos. O primeiro se encontra no livro de 1 João, capítulo 9, que lá fala de um homem que era cego de nascença, um homem discriminado pela sociedade. Louvado seja o nome do Senhor. Um homem que estava na beira do caminho. A Bíblia diz que caminhando Jesus se deparou com aquele homem. Louvado seja o nome do Senhor. Por que caminhando Jesus? Porque Jesus, ele passa no caminho do homem perdido. Jesus passa naquele caminho que daquelas pessoas que é discriminado pela sociedade, pessoas que muitas das vezes não têm alegria no coração. Talvez você entrou aqui nesta noite, não tem mais sorrisos no seu rosto, tem uma tristeza no teu coração, mas nesta noite, em nome de Jesus Cristo, Deus passa na beira do teu caminho nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Pessoas passando dificuldade no meio da família, mas Jesus é aquele que restaura a família, e é Ele que passa na beira dos nossos caminhos. Jesus passa na beira do caminho daquele que vive no centro de Macumba. Jesus passa no caminho daquele que está nos caminhos das drogas, e é este Jesus que eu vou pregar nesta noite. O poder de Deus, o poder de Deus passou na beira do caminho deste homem que era cego de nascença, discriminado pela sociedade, dependia de outras pessoas, mas a Bíblia diz, querido, que Jesus deparando com aquele homem, eu quero fasear nesta noite, em nome de Jesus Cristo, este homem, a Bíblia não nos fala, mas eu posso fasear nesta noite, que este homem tinha seu pai e a sua mãe, porque ele veio surgir ao mundo. Eu creio, eu acredito, que naquela era, esta mulher, que era mãe deste menino, ela estava grávida, quando ele veio a surgir o mundo, ela tinha feito grandes projetos para quando ele viesse ficar no meio da sociedade. Mas querido, quando aquela criança ela veio surgir ao mundo, ela não teve a regalia que os nossos filhos têm, poder ver o brilho do sol, poder brincar com as outras crianças, porque a Bíblia disse que ele nasceu cego. A Bíblia só nos fala quando ele estava no meio do reino dos adultos. Oh, o Espírito de Deus. Mas Jesus, quando caminhando, deparou com aquele homem, a história dele mudou. E nesta noite, eu creio que Deus está passando na beira do teu caminho, e a tua história vai mudar em nome de Jesus. Ai,
meu querido, quando ele passou na beira do caminho, a Bíblia disse que Jesus, com a sua saliva, ele cuspiu no chão e fez uma bolinha de barro. Foi o processo que Jesus aplicou para restaurar a visão daquele homem. Mas o que me chama a atenção, querido, que Jesus disse para ele: vai ao tanque de Siloé e lava os teus olhos, oh Espírito de Deus. Mas o homem era cego, mas achou o tanque. Querido, o tanque de Siloé significa lugar de súplica e adoração a Deus, aonde a pessoa entra cego e sai vendo, porque Jesus é a luz do mundo. Esta igreja, ela é guiada. Ai, tem muitas pessoas aí fora, querido, sendo guiada por pessoas cegas, que não sabem para onde vai, mas esta igreja, ela é guiada por Jesus Cristo. Ela é guiada por Jesus Cristo, aonde o cego entra e sai vendo, porque Jesus é a luz do mundo, o Espírito de Deus. A Bíblia também nos fala, querido, de uma mulher que já tinha fluxos de sangue. E o poder de Deus foi demonstrado na vida daquela mulher. Eu costumo dizer para umas pessoas, Deus só age na vida de uma pessoa se aquela pessoa quiser e usar a fé. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia diz que a mulher, ela sofria 12 anos com aquele problema, com aquele fluxo de sangue. Uma mulher que era discriminada pela sociedade, porque a mulher, quando tinha as suas regras naquela época, ela era discriminada pela sociedade. Mas Jesus já tinha um plano na vida daquela mulher. Assim como Deus tem um plano na tua vida. Assim como Deus tem te escolhido desde o ventre da tua mãe, você vai passar o que passar, o diabo queira ou não queira, mas aquilo que Deus entregou nas tuas mãos, o inferno vai ter que se drabar diante de ti, porque Deus prometeu para você. Pode levantar o inferno, o diabo queira ou não queira, mas as promessas de Deus, ela vai cumprir. Oh, aleluia! Este é o Jesus, que todo poder foi dado ao céu e na terra. O diabo, quando tem quem fala de Jesus Cristo, ele tem nas bases. O diabo não tem medo de um terno bonito. O diabo não tem medo que você anda num carro bonito. Mas se você estiver cheio do Espírito Santo, o diabo vai voltar de marcha ré, porque Deus vai enviar um anzol do céu e vai prender o nariz dele e o peixe dele. Mas as promessas de Deus na tua vida vai cumprir. Este é o meu Jesus. Espírito de Deus. E aquela mulher, a Bíblia diz que ela disse assim, ela pensou consigo mesmo, que se tocasse na orla de Jesus, ela ia ficar curada. Glória a Deus. Aleluia. Espírito de Deus, aleluia. Que fé naquela mulher, querida. A Bíblia diz que ela tinha gastado todo o seu dinheiro e não resolvia o seu problema. Mas ela usou uma arma mais poderosa que ela tinha, que é a fé. Aleluia. A fé nossa, querido, quando nós colocamos a nossa fé em prática, nós alcançamos o nosso objetivo na obra do Senhor. Aleluia. Espírito de Deus. E a Bíblia diz que ela, tocando na hora de Jesus, ela foi curada. Está vendo, querido? É pela fé. É pela fé que Jesus age na nossa vida. Glória a Deus. É pela fé que Deus vai restaurar o casamento. É pela fé que aquela pessoa que você tem tanto orado para Deus mudar, continua orando. Continua orando. Continua caminhando. Que você vai ver o que Deus vai fazer. Tem momento na nossa vida, querido. Um dia eu estava pregando numa igreja sobre os 4 golpes do Jeque Seme.
É no Getsêmen que Jesus nos leva, para que Getsêmen significa lugar de prensa e azeite. A história diz que as mulheres, quando ela pegava aquele fruto e colocava numa pedra artesanal, e aquela pedra ela tinha um buraco no meio, e ela colocava os azeites ali, e vinha outra pedra por cima, e ali era expressado aquela azeitona. Ali o azeite saía para um lado, que simboliza o Espírito Santo. Glória a Deus. Do outro lado saía o bagaço. Querido, eu vim aqui nesta noite como profeta de Deus na vida de vocês. Enquanto você não passar no Getsêmen, passar na prensa do azeite, e o bagaço seja jogado do outro lado, para que o azeite que simboliza o Espírito Santo de Deus venha cair na nossa cabeça. Deus manda te dizer o ministério que Ele tem colocado nas tuas mãos. Deus está derramando azeite na tua cabeça nesta noite. Tem momento que é difícil, mas põe na tua mente e no teu coração que a obra é do Senhor. A obra é do Senhor. Nós passamos na prensa. Jesus, no seu último dia do teu ministério, Ele estava lá no Getsêmen. Ali a Bíblia disse que Ele sentiu uma agonia tão grande ao Espírito de Deus, que a Bíblia diz que seus suores se transformavam em gota de sangue. Isso queria passar por mim e por você, mas Ele venceu. Nós somos uma igreja vencedora em Cristo Jesus. Aonde estão os vencedores nessa noite? Aonde estão os vencedores? Glorifica a Deus e declara na frente de Satanás que você é um vencedor, que você é uma vencedora em Cristo Jesus. E pelo poder de Jesus, Ele nos faz vencedor. O Espírito de Deus. Eu também quero falar, Marcos 10, capítulo 46, a seguir. Lá fala de Bartimeu. Aqui nessa passagem de Bartimeu nós podemos tirar algumas leituras para a nossa vida. A Bíblia diz que Bartimeu ele era cego, mas era um homem inteligente. Era um homem inteligente que através da sua inteligência Deus mudou a história dele. A Bíblia diz que Jesus iria passar por Jericó. Era a última passagem dele por Jericó. Porque ele ia para Jerusalém, ele ia ser morto, crucificado ali, ia ser morto, mas não ia voltar mais para Jericó. E Bartimeu, ele naquela cidade, a história diz que ele tinha autorização do Império Romano para pedir esmola. A sua capa trazia uma águia que simbolizava o Império Romano. Então ele tinha autorização de pedir esmola. A história não bíblica, a história Bartimeu, filho de Timeu, a história deles não é bíblica, quero que os irmãos entendam, mas a história, nós que passei conhecedor da palavra, nós temos que estudar essa história. Eu tenho a minha história, cada um de nós tem as nossas histórias. A história de Timeu, ele era um homem revolucionário. E o Império Romano matou Timeu e ficou com medo de Bartimeu fazer a mesma coisa. Portanto, eles cegaram ele. Mas Deus tinha um plano na vida daquele homem. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Porque quando Jesus passou por Jericó, ele ouviu alguém falar que Jesus ia estar ali. E ele começou a clamar: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Glória a Deus. O Espírito de Deus. E Jesus, ao meio das multidões, ao meio da multidão, ouviu o seu clamor. Quando a Bíblia fala de multidão, é de 2.000, 5.000 pessoas.
Mas Jesus ouviu o clamor dele. Alguns estudiosos dizem que ali era a oração que ele estava fazendo ao Senhor. O Espírito de Deus. Queridos, deixa eu te dizer uma coisa nesta noite, em nome de Jesus. Deus, Ele vai ouvir o teu clamor, as tuas orações, ao meio da multidão, ao meio do deserto. É aí que você vai clamar ao Senhor, mas Ele vai ouvir a tua oração. Foi assim que Ele ouviu Bartimeu. Bartimeu, ao meio da multidão, ele foi insistindo. O que eu creio que ele deve ter dito assim: eu quero meu milagre, eu não abro a minha mão do meu milagre, eu quero meu milagre. E nesta noite, querido, fala para Jesus: Senhor, que o seu poder seja aperfeiçoado na minha vida. Eu quero meu milagre, eu determino um milagre na minha vida. Ao meio do teu deserto, Deus está ouvindo as tuas orações. Pode crer nisso. Aleluia. É sempre a multidão que Deus age. Vocês já lembram de Zaqueu? Todo mundo sabe da história de Zaqueu. Ele queria ver Jesus, mas a multidão, por causa da estatura dele, era pequeno, ele não conseguia ver Jesus. A Bíblia diz que ele subiu em cima de uma árvore. Os teólogos dizem que chama-se cromo. E ele subiu lá. E ele conseguiu ver Jesus. Querido, deixa eu te dizer uma coisa nessa noite. Ele teve estratégia, Deus deu estratégia na hora dele subir lá em cima dele para ver Jesus e ter um encontro com ele. Deixa eu te dizer uma coisa nessa noite. O Espírito de Deus, neste final de ano, Deus vai te dar estratégia para você. Ele vai te pôr lá nas alturas, oh Espírito de Deus. Aí você vai ver a multidão lá embaixo. Você vai falar assim: os meus problemas, a multidão pode ser grande, mas o poder de Deus é maior na minha vida, porque Ele me colocou lá em cima. Você entrou aqui nesta noite, não foi por acaso não, é porque Deus te enviou, meu querido e minha querida. Deus vai te colocar numa posição que muitas pessoas que têm te criticado você, têm falado mal de você. Deus vai fazer algo na tua vida nesse final de ano, que é o poder de Deus. É o poder de Deus que vai mudar a história. Creia isso, não desanime não, não desanime não, porque Deus vai mudar a tua história neste final de ano. Assim diz o Senhor. Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus, Senhor. Eu acredito tanto no meu Deus. Nós que somos pastores de igreja, nós somos muito avisados. Tem momentos as pessoas não entendem o que nós passamos. Nós damos a vida pela obra do Senhor. Glória a Deus! Quando nós chegamos dentro da igreja, vem as cadeiras vazias, a obra não vai. A Bíblia diz que não é quantidade, é qualidade. Mas nós queremos ganhar alma para o reino do Senhor e ver a igreja cheia. Tem momentos que pessoas estão do nosso lado, que nós contamos com Ele, mas nos traímos e nos abandonamos. Mas, queridos, sabe que eu trouxe uma coisa para a minha vida? Em 2010 eu parei com a igreja e não disse que ia mais mexer com a igreja. Foi a decepção que eu tive com as pessoas. Mas eu lembro na passagem de Getsêmani que quando Jesus foi orar e precisava dos discípulos estar com ele, mas quem foi orar com ele? Glória a Deus! É, pastor. Tem momento na nossa vida que nós vamos dobrar o joelho em cima do púlpito e nós não vamos contar com aqueles que nós achávamos que não iriam ajudar. Nós vamos contar com que jamais vai nos abandonar, que é Jesus Cristo. O Espírito de Deus. Tem momentos na tua vida que você vai chorar, você vai chorar sangue, você vai desanimar da caminhada. Tem momento que o diabo vai querer oferecer o prato dele para você, mas você vai falar assim: ô Espírito de Deus, ô Satanás, eu te repreendo em nome de Jesus. E o prato dele
pode ser delicioso, as coisas desse mundo podem ser deliciosas aos nossos olhos, mas eu quero dizer uma coisa, que o prato que Jesus nos oferece, que é a salvação e o nome escrito no livro da vida, este é o meu Jesus que Ele oferece para nós. Glória a Deus. Para baixo de casa. Aleluia. Glória, 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 glória a Deus. Por que Glória, glória, glória. quando eu falo sobre o espinho na cara do apóstolo Paulo, Aleluia. é as perseguições, querido. Mas nós temos que crer. O poder de Deus ele aperfeiçoa na nossa vida cada dia. Mas nós temos que ter no nosso coração que Jesus está voltando. Aleluia. Então por isso que nós temos que crer que a aliança que Deus fez conosco jamais ela vai ser deteriorada pelo vento. Aleluia. Quando Jesus lá a história diz que naquela época, que quando as pessoas cometiam pecado, eles ofereciam pombinha, rolinha, ofereciam carneiro, bezerro, mas o pecado não era esquecido. Verdade. Mas quando Jesus entregou sua vida lá no madeiro e fez uma nova aliança com a igreja, a Bíblia diz que quando Jesus, que o sangue dele caiu sobre a terra, nem a terra aguentou, que ela tremeu. Ei, querido, deixa eu te dizer uma coisa na vida. Creia que Jesus, ele morreu lá na cruz do Calvário, ou o Espírito de Deus, lá no Monte Caveira, aonde Jesus foi crucificado. Lá tem vários tipos de placa, mas lá tem uma que diz assim, que o martelo que me usa a penha, o Filho de Deus, ele ressuscitou, ele está vivo, e o sangue dele nos purifica de todo o pecado. Ei, já vai, pecar. Aleluia. Amém, queridos? Glória a Deus. Amém? Aleluia. O Espírito de Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória seja dado o nome do Senhor. Querido, Aleluia. queria que os irmãos colocassem de pé. O Espírito de Deus. Eu não gosto de tomar muito tempo, né? Deus tem que falar. Poucos minutos que nós pregamos, Deus já fala em nossos corações. Aleluia. Então, querido, repita comigo neste final. A quem vencer. A quem vencer. Mas com autoridade para o diabo sair da tua frente. A quem vencer. Essa é uma grande promessa aos vencedores. Você é vencedor em Cristo Jesus, querido. Então, exalte ele, porque você é um vencedor e uma vencedora em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Pega a tua mão assim, querido. Repita comigo, Senhor Jesus. Unja minha mão agora. E eu colocarei no meu coração que as suas promessas venham cumprir na minha vida. Que o teu poder aperfeiçoa na minha vida. Coloca a mão no teu coração, querido. Soberano eterno Deus, ó Pai. Pai querido, neste momento eu entro na tua presença como ministro da tua palavra, Senhor, para te pedir para os teus filhos nesta noite, ó Deus. Eu preguei aqui sobre o teu poder, ó Deus. Pai querido, que o teu poder venha aperfeiçoar na nossa vida, Senhor. Que as suas promessas, Senhor, venha cumprir, Senhor, nas nossas vidas, na tua igreja. Eu oro agora, Senhor, meu Deus, ó Pai querido, que nenhuma ferramenta preparada contra a tua igreja, contra o ministério, Senhor, do teu filho, que o Senhor tenha confiado, venha prosperar, Senhor. Toda língua ao contrário, que venha cair por terra nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Ó Deus, ó Pai querido, e aquele que precisa de uma cura nesta noite, ó Pai, que o teu poder comece a manifestar nessa enfermidade, ó Deus, que
começa a curar, Senhor. Oh, Espírito de Deus, oh Pai querido. Ah, Senhor, aonde há uma pessoa, Senhor, que alguém aqui tem orado, que o Senhor tem pedido, Pai. Meu Deus, ouve a oração e começa a operar milagre, oh Pai. Meu Deus, a tua palavra diz que o Senhor é o mesmo, não mudou. Meu Deus, enfim, oh Deus. Então, meu Pai, Senhor, eu te peço, oh Deus, continua, Senhor, abençoando as nossas vidas, o nosso ministério. Assim nós oramos e cremos em nome de Jesus. Amém, querido? Amém. Meu Deus, amém. Ei. Forte para Jesus, mais forte para Jesus. As palmas louvam a Deus.